A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, estamos aí no canal Reis em Cristo, ok? Sou o presbítero Reis e me sinto mais uma vez honrado em levar um tema muito sugestivo, muito pertinente e muito atual, né? De que forma nós cristãos temos nos importado com nossos irmãos em Cristo? Qual é a forma que nós temos nos importado? Então nós vamos explanar um pouquinho o tema, como sempre digo, tá? Com embasamento bíblico, porque nós não somos dono da verdade, mas a palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando, ela é a verdade, tá? Então se ela é a verdade, ela é tem que ser a nossa regra de fé e prática, tá? Nossa regra de fé e prática. E é importante nós falarmos sempre com embasamento bíblico para pararmos com esses achismos, né? Eu acho, relativismo, não. Nós temos que ser como a palavra diz, sim, não, ok? Se está na palavra, acabou, as outras coisas ou outros pensamentos têm que se calar, ok? Então vamos lá ao tema? Vou repetir o tema para você. De que forma nós cristãos temos nos importado com nossos irmãos em Cristo. E lógico, né? Te peço aí, se você gostar aí, tá? E tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar no seu coração e você vai gostar, dá um like aí para que o nosso canal venha cada vez mais ganhando almas, né? Para o reino de Deus. Como sempre digo, tirando as pessoas do reino das trevas e trazendo as pessoas, né? Colocando as pessoas no reino da luz, no reino do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, tá? Então vamos lá? Qual é a forma então? Que nós, veja só, nós cristãos, tá? Está falando de cristãos. Temos nos importado com nossos irmãos em Cristo. Tem uma música muito bonita, né? Antiga, né? As pessoas bem antigas já conhecem essa música, né? E não é só antigas, é um hino que aí atravessou décadas aí. E ela diz o quê? Eu preciso de você e você precisa de mim. Mas vai além desse hino, vai além desse hino bonito. Eu amo louvar esse hino na igreja, mas a pergunta vai além, ou seja, sai do hino e tem que se transformar em prática. Ok? Tá dando para entender? Vem comigo em Romanos 12, capítulo 12, versículo 15, 25, melhor dizendo, diz assim, tá? Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. A primeira coisa que nós temos que fazer como irmãos que nos importamos com os outros é se colocar no lugar do outro irmão. Se eu estivesse no lugar do outro irmão e da outra irmã, o que eu gostaria de ouvir para que eu saísse, atenção, sublinha aí, para que eu saísse desta situação. Então o irmão que se importa, ele vai levar uma palavra rema, ele vai levar uma palavra que confronte, para quê? Para que traga o seu irmão para o reino da luz, que ele volte a fazer a diferença no reino de Deus, tá? Então alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição até inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Vamos entender um pouquinho esse versículo, ó. Tenham a mesma atitude uns para com os outros, ou seja, a minha atitude para os irmãos em Cristo e para até aqueles que estão de fora deve ser a mesma. Como assim? Cristo em mim. A palavra diz que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora, Cristo vive em mim é o quê? É só para os irmãos da igreja? É só na hora da parte do seu meu irmão? Não. É para aqueles que estão de fora, entendendo. Quando fala aqui, tá? As pessoas de posição inferior, não está falando de sentido financeiro, sentido de cargos, mas está falando de pessoas que não têm o conhecimento da plena verdade. Então, quando nós somos aqui, nos importamos com os nossos irmãos, a nossa empatia, ela sai do quadrado, ela sai da caixinha e alcança pessoas em todas as dimensões. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, é por aí que a coisa vai acontecer. Vamos andar mais um pouquinho aqui? Glórias a Deus. Tiago, vamos lá. Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver as obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã, presta atenção, hein, irmão, se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, de alimento, de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueçam-se e alimentem-se até satisfazer, Deus é com vocês, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Se você fizer uma enquete na igreja, todo mundo vai dizer que tem fé em Cristo, mas essa fé é uma fé disposta a ajudar aqueles que você sabe que está passando por uma necessidade? Então, eu volto à pergunta aqui que foi feita, tá? De que forma nós cristãos temos nos importado? Eu não posso me importar apenas dizer, vai lá e a minha despensa está cheia, abarrotada, eu não posso nem fechar a porta do armário. E ainda que eu tenha duas coisas, se eu sou irmão em Cristo, eu tenho que dar uma para o meu irmão, sim ou não? Eu tenho que dividir, eu tenho que ter algo que está faltando, que é empatia. É muito oba-oba, é muito quem canta mais bonito, quem prega mais bonito, quem tem mais eloquência, mas está faltando a empatia, para que todos nós entendamos que fazemos parte de um mesmo
corpo. Aonde quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Cristo. Não é o diácono, não é a diaconisa, não é o presbítero, não é o pastor. O cabeça é Cristo. E nós temos que fazer a diferença. Todo mundo diz que tem fé. Aliás, o próprio Tiago diz que até Satanás, os demônios, né? Diz que tem fé, que crê em Deus, tem fé e estremece. Eles creem e estremecem. Tá entendendo? Mas a prática de Satanás não é uma prática que agrada a Deus, né? E os anjos de Satanás também não agradam a Deus. Ou seja, não adianta eu apenas falar que tenho fé, mas as minhas obras, aliás, o próprio Jesus falou, né? Que pelos frutos conheceremos as árvores. Então você vê com uma pergunta muito profunda, que se importar vai além apenas de vai, meu irmão, Deus é contigo, não, mas fala assim, meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Irmão, eu vou depositar algo para você, para te ajudar. Tá entendendo? Agora é claro, tem irmãos que se envergonham, estão passando por uma situação, tá agarrado ali, por quê? Porque não sentem, na verdade, as pessoas que estão ali abraçando eles. Porque se sentisse, abrir o coração. Ah, irmão, é vergonhoso, eu sei disso, eu sei, tá? Eu sei disso, pode ter certeza. Mas tem momentos que você vai ver, é na peneira, como eu sempre digo, que você vai ver quem é realmente os irmãos que podem te ajudar. Portanto, querido, se você pode ajudar alguém, ajude. Não diga apenas vá em paz, vai lá, se alimente, aqueça. Ele vai dizer, se alimentar com o quê? Se não tem nada na minha dispensa. Não, irmão, mas olha a sua fé, Deus vai te abençoar. E depois de você falar isso, você fala para sua família, gente, vamos embora então pro shopping, gastar, almoçar fora. Você acha isso legal? Então, você vê como essa pergunta é profunda. Se eu não me importo mais, por exemplo, com crianças que estão chorando lá em Israel, com fome, né, embaixo de escombros, pedras, perdendo pais e mães, eu já estou cauterizado. O meu coração já está corroído pela apostasia. Se você consegue tomar um café da manhã vendo crianças lá na Etiópia, não sei onde for, comendo terra, e você come tranquilamente, faz uma piada, qualquer coisa, sabe? Seu coração já está cauterizado. Ou seja, quando você ainda se importa, e glórias a Deus por isso, existe um porém, e muito maravilhoso. Significa que o Espírito Santo ainda está agindo, porque em você não tem um coração de pedra, mas tem um coração de carne. Amém até aí? Glórias a Deus. Vamos caminhar então mais um pouquinho. Vamos lá. 1 Coríntios, glórias a Deus. 1 Coríntios também é uma coisa muito interessante. 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 3 a 6. Né? Vamos lá de novo a pergunta. De que forma nós cristãos temos nos importado? E olha só, às vezes nós nos importamos pela inveja. Nós nos importamos porque aquela pessoa tem um diferencial. Ou seja, nós podemos também ter esse diferencial, mas nós não buscamos nos mostrar. Por exemplo, tem pessoas que estão sendo chamadas para a seara, mas continuam escondidas atrás da malhada. Ei, Deus está falando com alguém aí. 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 3 a 6 diz assim: por que ainda são carnais? Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, olha só, inveja e divisão entre quem? Entre você, quem vocês, irmãos, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Em outras palavras, Deus está cansado de te chamar para a seara. Começa a fazer a diferença. Eu louvo a Deus que tem pessoas que estão entrando aí no grupo de oração. Atenção, não estou aqui julgando ninguém, tá bom? Porque eu sei que cada um tem uma chamada diferenciada. Mas tem pessoas que estão entrando e estão feitas a diferença e agora estão começando a entender o dom que elas têm para fazer a diferença aqui no reino de Deus, no reino dos homens, para que Deus seja engrandecido. A diferença e o dom que Ele nos dá é para que a honra seja dele, a glória seja dele, o louvor seja dele. Agora eu digo sempre, passe aquilo que você tem, não maqueie aquilo que você não tem. Deu para entender? Passe aquilo que você tem, não maqueie aquilo que você não tem. Vou trocar em miúdos. Por exemplo, tem pessoas que quem dá os dons é o Espírito Santo, né? Nós vamos, qualquer hora, dar um tema sobre isso, só vou dar aqui, abrir aspas aqui, tá? A um ele dá dons para orar, para pregar, para louvar, para fazer acontecer. A outras dá um. Não desmerece, é só você ir na parábola dos talentos. O que ele deu a um talento só que ele deu a um, era para fazer diferença, sim ou não? Sim, mas por que ele não deu mais, irmãos? Porque ele entende, repita comigo, ele entende a minha capacidade, a minha luta, tá? E as minhas condições. O Espírito Santo de Deus entende, ele não tem ninguém melhor do que ninguém, mas ele entende cada um, horário e tudo. Antes de você abrir a boca, ele sabe até onde você pode ir. E se você não vai, e se você não tem se importado, e se você não tem feito a diferença no reino para ajudar também os seus irmãos, você está deixando a desejar diante daquele que um dia vai cobrar de mim e de você. O que você fez com o talento que eu te dei? E você vai dizer o quê? Está no colchão? Está embaixo da cama?
Deus está falando com alguém aqui, tá? Ei, estou me importando com você, tá bom? Não estou dando bronca em você não, mas se você tem me escutado, eu não sei qual é a sua igreja, eu não sei onde você está, não sei qual é a sua denominação, mas faça diferença não para a sua igreja, mas para o reino. Para o reino. Olha, o irmão ali pregar tão bem, você talvez tenha outro dom que você faça bem. Tem pessoas que só quer pregar ou então ir lá para fora, né? Mas tem pessoas embaixo do viaduto querendo ouvir uma palavra de Deus. Tem pessoas agora com medo do lixo. Você passa por elas, mas o seu foco é lá, Estados Unidos, né? E você esquece que aquela pessoa precisa ouvir que Deus a ama e que Deus tem propósito na vida dela. Deu para entender? Então, se preocupar é fazer a diferença, não colocando, como diz o próprio Paulo, né? Reis, enfim, colocar Apolo ou qualquer pessoa, diga assim: Deus usa essa pessoa, Deus usa essa irmã, Deus usa tremendamente Elias, Deus usa tremendamente Moisés, é Deus quem usa a honra dele. Glórias a Deus. Amém? Até aí? Vamos caminhar mais um pouquinho? Vamos comigo então em 2 Coríntios aqui, 2 Coríntios capítulo 13. O que é se importar com o irmão? É falar aquilo que ele precisa mudar. Se importar com o irmão em Cristo é entender que ele não precisa mais de leitinho, ele agora tem que comer mocotó. Tem gente com peninha de pessoa que tem mais de 5, 10 anos de igreja, mão pela cabeça, e não com a palavra que confronte o pecado. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 13, querido. Olha o que é se importar com o irmão, tá? Olha aqui, ó. 2 Coríntios 13, 8 diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Sabe? Eu vou dizer mais uma vez, querido, eu, presbítero Reis, se você falar algo que eu preciso mudar, e eu tenho que olhar para dentro de mim, ouvir você e me analisar, nós temos que falar igual Davi: Senhor, pequei contra ti, somente contra ti pequei. Só que tem pessoas maquiadas de ovelha, mas são bodes, não gostam de ouvir a verdade. Maquiadas de ovelha no pecado e achando que não, no último dia eu dou um suspiro, uma lágrima desce e Deus me leva para o céu. A coisa não é fácil assim. Há uma necessidade de uma verdade ser dita. E se eu me importo com você, tá? Com certeza de mim você só vai ouvir verdades. E eu peço que eu escute de você também só verdade, porque talvez tenha coisas que eu preciso mudar que eu não estou vendo. Amém? Então quando você ele fala comigo com todo o amor, né? Aliás, a própria palavra diz: se o seu irmão peca contra ti, o que você tem que fazer? Leva seu irmão à parte. Ó, irmão, isso aqui não é legal, que tal a gente mudar isso aqui? Eu tô vendo isso aqui. Se ele continua, você pega mais 3 testemunhas, irmãos. Agora é nós 3 aqui, tá? Ó, trouxe 3 testemunhas, já falei com você, vou fazer. Se ele continua, leva o conhecimento da igreja e disciplina nele. Para de olhar o dízimo do irmão. Ele merece ser disciplinado ou não? Não sei, olha a conta bancária do dízimo. Isso é absurdo, isso é heresia, isso é hipocrisia. Não sei se eu estou falando com alguém aqui, qualquer coisa está aberto aqui no canal para você dar a sua opinião, ok? Então, se importar com o irmão, tá? É entender que a sua fala vai fazer com que ele mude. Foi como foi o profeta Natan com Davi. Você é este homem, você pegou a única ovelha de Urias, você se deitou com a mulher dele, você colocou aquele homem para morrer. Você é este homem na cara de Davi. Foi bom ou ruim para Davi? O que você acha? Foi bom ou ruim? Foi ótimo, porque Davi precisou ser confrontado. E aí eu entendo como ele era um homem segundo o coração de Deus. Tem pessoas que não entendem, dá até um tema isso aí, né? Por que Davi era um homem? Porque ele entendia e aceitava a repreensão quando ele olhava para ele e tinha consciência do que ele precisa mudar. Amém até aí? Sabe por que eu estou falando isso? É porque eu estou seguindo o tema, eu estou me importando com você, tá? De que forma nós cristãos temos nos importado com nossos irmãos. Se você não fala a verdade, se você não confronta pecado, se você não chora junto, se você não abraça e fala: tamo junto, irmão, vou te tirar dessas drogas, você caiu, vem, vamos levantar de novo, mas sempre falando para ele: mude, você não está se importando com ele, você está amaciando um pecado. Ou seja, você não vai entrar no céu, como diz a palavra, e nem vai deixar ele entrar, porque você não está dizendo a verdade. Vamos caminhar mais um pouquinho, queridos? Vamos lá? Hebreus, glórias ao Senhor Jesus. Hebreus 12. Hebreus 12, capítulo 12, né? A partir do versículo 11, é tudo que eu estou falando aqui. Olha, gente, esses temas que vocês mandam eu acho muito legal, tá? Eu não estou me preocupando aqui em hebraico, aramaico, eu estou me preocupando aqui do feijão com arroz, daquilo que Jesus pregava, que era o grego koiné. Eu estou me preocupando aqui em falar às claras para você aquilo que você precisa ouvir. Amém? É isso, eu não estou preocupado em mostrar diplomas e anéis, eu estou preocupado sim que você entre no reino de Deus, amém? Então é por isso que nós estamos fazendo esses temas tão maravilhosos. De que forma nós cristãos temos nos importado com nossos irmãos em Cristo? Hebreus 12, olha o que diz aí, uma disciplina, olha o que diz aí:
Vamos no versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Já pensou? Quem já passou por isso? Alguém não levantou o dedo? Pelo amor de Deus, até eu já passei. Quem gosta de ser disciplinado aí? Uma palavra que ninguém gosta. Olha o que diz aqui, ó. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, mas mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Eu ouvi, Davi ouviu, viu que precisava mudar? Parabéns. O que ele se sentiu no motivo triste pela repreensão fez com que depois ele se tornasse o quê? Alegre, um homem que buscasse muito mais a presença de Deus. Está aqui, ó. Portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Como é que ele não se desvia? Aí o versículo 11 aí, ó. Na disciplina. Disciplina. Você quer que alguém continue na presença? Haja com disciplina. Mas a irmã é dura, o irmão é duro. Então procure alguém que amacie seu pecado e leve você para o inferno. Porque nós estamos aqui preocupados com a sua salvação. Isso que nós estamos preocupados. Eu não me interesso se o Elias subiu na carruagem de fogo ou no redemoinho. Eu quero saber se ele foi para o céu. Eu não quero saber qual o comprimento do cabelo de Sansão. Eu quero saber se ele foi para o céu. Eu não quero saber de detalhes que não vão me levar à presença do Senhor. Eu quero saber se por dentro de mim está havendo uma metanoia, uma transformação. Se eu tenho me importado com aqueles que têm chorado, com aqueles que, olha, eu não consigo sair da pornografia, eu vou sair da igreja, eu vou me suicidar. Não, você pega esse aí, escora ele, fala da palavra de Deus, abraça, chora junto e traga de volta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, se importar é entender que se eu só olho para o meu umbigo para estar no reino, eu vou ficar. Se importar quer dizer, eu quero andar juntos. Aí eu volto àquela musiquinha, né? Eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós? Precisamos de ninguém? Não, nós precisamos de Cristo. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Vamos continuar mais um pouquinho? Vamos caminhar? 2 Timóteo. Irmão, mas o irmão veio falar comigo e me ofendeu e tal. Nesse ponto ele está errado. Nós não temos que falar de nós mesmos, mas da palavra. Porque ela é a nossa regra de fé e prática e ela tem tudo que nós precisamos falar. 2 Timóteo 3,16 diz exatamente isso. Atenção, vocês que gostam muito de podcast, né, um evangelho amaciado, açucarado, olha o que diz aqui, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Já viu algum garotão, alguma garotona de podcast repreendendo alguém? Mandando você sair? Mandando você tomar uma posição? Renunciar ao pecado? Já viu? Você não vai encontrar, né? Mas a palavra diz isso, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você vai tirar uma habilitação na autoescola, você vai ali e tentar no fusquinha, né? O camarada joga a chave na sua mão e fala aí, tenta aí. É assim não. Ele vai te orientando, te disciplinando. Rapaz, não é assim. Tira o pé do freio, não é verdade? Você no início fica meio chateado, né? Mas depois você, vai ouvindo uma música, vai louvando ao Senhor. É ou não é? Mas não foi bom aquela parte? Meio giló, né? Mas não valeu a pena? Assim é a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Deixa eu abrir aspas aqui. Não aceite conselhos de pessoas pelos diplomas que ela tem colado na parede. Aceite apenas conselho de alguém que quando abre a boca, ela mostra na palavra o caminho que você deve seguir. Amém? Glórias a Deus. E o caminho é o quê? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Amém? Tá pegando a visão aí? Então vem comigo agora aqui para João. Já estamos terminando. Que palavra, né, irmão? De que forma nós cristãos temos nos importado com nossos irmãos em Cristo, ok? Veja só. Quando nós estamos na liderança, quando nós estamos de próprio Jesus, né, numa liderança ali, com todo o amor, ele dá essa resposta, porque quando nós nos importamos, os irmãos não abandonam, ele sente mais o que? Fome e sede de ouvir. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Quando Jesus começava a pregar, ele estava o quê? Se importando. E aqueles que recebiam de bom grado seguiam o quê? A Jesus. Se isso não tem acontecido e a palavra é verdadeira, você não está querendo algo para mudar. Você está buscando, revirando a Bíblia para algo que amacie o seu pecado. E você nunca vai encontrar. Olha o que diz João capítulo 10, versículo 27 a 30, rapidinho aí, vem comigo, olha só. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar das minhas mãos, das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Olha, vou repetir só o primeiro versículo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você conhece um pouco de Bíblia aí, né? Se você conhece um pouquinho, eu não estou falando que você ainda não interage na Bíblia, mas quem conhece, sabe que Jesus, quando ele começou o ministério, tinha os 12 discípulos mais 60, não foi? Mas todos ouviram a mesma palavra, sim. Mas aqueles 60 meteram o pé, saíram fora. Por quê? Porque achou que o discurso era duro. Mas aqueles que falam, não, eu preciso dessa palavra. Eu preciso ser confrontado. Eu preciso entender que a minha luta, Pedro não sabia, mas quando ele foi crucificado de cabeça para baixo, ele falou, não sou nem digno. A coisa é tão boa aqui que eu imagino no céu. Então eu não sou nem digno de ser crucificado de cabecinha para cima. Não, me bota de cabeça para baixo, acelera a minha morte, deixa o sangue sair pela minha boca, pelos meus ouvidos, me deixa de cabeça para baixo. Eu quero acelerar a minha morte, porque eu sei, eu quero dar um abraço, meu Jesus. Ele está me esperando. Você está entendendo, querido? Então só faz isso quem entende a voz do pastor. Tem muito lobo com voz bonita. Tem muito lobo sendo pastor de liderança de gente que está na mídia por aí, nunca abriu a Bíblia, nem Gênesis nem Apocalipse, mas querem mudar toda a Bíblia. E tem gente se dizendo cristã seguindo os camaradas desses. Hipócritas, pastores fraudulentos, porque não leem Bíblia, ou melhor, leem e conhecem, mas como Satanás quer distorcer. Mas Jesus tem uma palavra muito única, ele diz assim, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, não vai adiantar. Vem comigo aqui caminhando mais um pouquinho. Vamos lá. Romanos capítulo 12, tá? De que forma nós cristãos temos nos importado, olha o tema aí, ó, com nossos irmãos em Cristo, tá? Quando você passa para a igreja, principalmente a liderança, porque a liderança é a base de se importar e dar um verdadeiro maná, um verdadeiro alimento, é a base, tá? Eu dou estudo, eu dou palestra, então a base é a liderança. Agora, aquele que está recebendo, tá? A ovelha, ela tem que receber, mastigar, engolir e também fazer parte da base que é a liderança. Então como diz a palavra, eu amo isso. A espada é o quê? É o quê? Ela é de dois gumes, de dois lados. Eu recebo, mas o membro tem que receber, porque é muito fácil sentar, tomar Fanta e a liderança vem, estuda, faz e acontece, e o restante está tudo na rede, tá? Se você está no grupo, seja mais ativo. Se você está na igreja, seja mais ativo. Se você está na padaria, fale de Jesus. Tranca a boca e fica olhando. Tranca a boca e não fala de Deus. É interessante, é o 007, é o irmão 007 cristão na igreja. Ninguém sabe que ele é crente. Olha o que diz em Romanos 12 aí, ó. Tá? Romanos 12, você se importa com seu irmão? E como é que você está andando na igreja? Como é que ela está se vestindo na igreja? Como é que está se comportando no mundo? Como é que está se comportando aí nos TikTok? Como é que está se comportando nas fotos que tira nas praias e tudo? Tá aqui, ó. Atenção, não tô aqui condenando praia, não. Vou abrir aspas, tá? Eu amo praia. I love praia, eu sou carioca. Amo praia. Eu tô falando, você tem que ter postura, até que tirar determinadas fotos. Quem tá entendendo, quem tá no espírito, tá entendendo o que eu tô falando, né? Tá entendendo? Você é mais claro? O irmão tirar uma foto de sunga aí, mostrando o que não deve mostrar. Isso é o quê? Isso é espiritual? Não precisa disso. Não precisa disso. Ok? Então vamos lá. Romanos 12 diz assim, ó, portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se acomodem ao padrão deste mundo. Você se importa com seu irmão? Eu não posso estar aqui, ó. Sou de Deus, mas a minha igreja e meu irmão vamos fazer Halloween. Vamos pintar as menininhas, as criancinhas de preto. Tudo de vampirinho. Que bonitinho, né? É de Vandinha. Que bonitinho. Você não sabe o terror que está por trás desse bonitinho, tá bom? Aliás, o próximo tema vem bombando por aí, tá bom? Não percam, tá? Então vamos lá. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar. Atenção! Você nunca experimentou? Você continua na mesma vida, no mesmo pecado? Estou falando que eu estou me importando com você. Você continua fumando? Ei, você do outro lado, você continua fumando, bebendo? Deus me entende. Ele entende, mas ele também sabe o dia da sua morte. Você não vai fazer nada para mudar? Você não vai fazer nada para mudar? Estou falando papo reto aqui porque eu estou me importando com você. Mude a sua mesmice. Mude as suas atitudes. Dá tempo e você é capaz, porque o Espírito Santo, ele intercede e te ajuda. Então vamos continuar aqui.
Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você acha que a cocaína é boa, a maconha é boa? Melhor ainda é o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você acha que a prostituição é boa? Essa fornicação que você está aí do outro lado, e dando glória a Deus, você acha que é legal? Então experimente a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Essa mentira que você fala aí, seus filhos escutam, você acha que isso é legal? Esses escândalos na igreja, aliás, deixa eu abrir aspas aqui. Tem muito crente que sabe tudo de escândalo no YouTube, mas não sabe nada de Gênesis e Apocalipse. Você tem lido a Bíblia? Tô pegando pesado? É porque eu tô me importando com você. Eu tô me importando com você. Sim, eu sei quem é J.A. É Vitória Souza, eu sei. Não, aquela mulher que morreu queimada, aquela pastora, eu sei. O marido... Você sabe de tudo, atenção. Vamos deixar de ser fofoqueiros gospel. Tô me importando com você, tá? E entender que como ela morreu queimada, pode ser o nosso dia também, amanhã ou depois. Mesmo que você não esteja envolvido no pecado. Você sabe a ordem da chamada da sua ficha? A ordem que vai chegar a sua senha para você ir para o céu? Uma irmã mandou um vídeo lindo aqui, um pastor falando do apóstolo Paulo, que ele combateu o bom combate. Daqui a pouco ele cai duro no púlpito da igreja. Cai duro no púlpito da igreja, cai ali. Acho que foi a irmã Jéssica, né? Uma irmã do nosso grupo. E foi, cara, eu achei lindo. O irmão está falando como morreu, você achou lindo? Claro, porque ele deu, olha, quem dera. A minha última fala fosse daquele homem, eu caísse ali e fosse para a glória. Quem dera. Muito bacana, entendeu? Porque era um homem que estava ali, se ele estava vivendo, porque aí Deus sabe, já está na glória. E olha a última palavra desse homem no púlpito, tá? Ok? Então, querido, é não se conformar, mas ter uma transformação. Se eu me importo com você, eu não quero que você fuja do mundo. Aqui quando fala não vos conformeis com este mundo, é com mundanismo. Não está proibido você ir não tomar um sorvete, você de repente no cinema vendo um filme que mereça ver, tá? Você curtir uma praia, um parque, não está falando isso, uma montanha, não está falando nada disso. Quando o mundo aqui entra como mundanismo, ok? E vamos fechar então. Eu quero fechar minha palavra, esse tema muito lindo, muito interessante, vou repetir para você. De que forma nós cristãos, né? Eu e você, de que forma nós temos nos importado com nossos irmãos em Cristo? E Deus falou algo muito interessante. Quando falaram para ele, perguntaram para ele os fariseus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Sempre tem um fariseu, né? Sempre tem um fariseu, né? Isso está em Mateus capítulo 22, tá, queridos? 36, 40, qualquer negócio, vai lá, busca lá que você vai achar rapidinho aí. Vai anotando, tá? Esses versículos que eu estou falando para você não se perder. Vamos lá, Mateus 22, 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. E isso que Jesus vai responder, responde a esse tema. Você tem se importado com seu irmão? Você tem se importado realmente de fato? Se ele tem o que comer? Se ele está... Você tem pelo menos perguntado? Se você não sabe, legal. Mas e se você sabe? Você tem se importado? Ou não? Você não tem se incomodado? Você levanta, toma o seu café, já toma a sobremesa, vai para a janta também. E o seu irmão passando necessidade. O seu irmão muitas vezes desempregado, sem ter um dinheiro para pagar uma conta de luz. Você tem, o seu pastor da sua igreja tem se importado? Ele tem se importado? Então Jesus respondeu. De que forma? Qual o maior mandamento da lei? Ele falou assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Olha só, semelhante a amar a Deus sobre todas as coisas. Ame ao seu próximo e a si mesmo. Deixa eu falar algo para você, para a gente fechar nossa palavra. Se você não se importa com o seu irmão, presta atenção. Se você não se importa com o seu irmão, significa que você não está se importando nem com você mesmo. Porque quando você não se importa com o seu irmão, você está fechando a porta de ser parecido como Jesus. Por quê? De entrar no céu. Por quê? Porque quem está respondendo aqui, ó. Você não leu, não? E o segundo mandamento é semelhante àquele primeiro. Qual é o primeiro, Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Então eu tenho que amar o meu próximo. Só com uma diferença. Quando você coloca amar ao Senhor aqui, é no fato de adorá-lo acima de toda e qualquer pessoa. Já no segundo aqui, tá? É o amor koinonia, é o amor entre irmãos, tá bom? É um amor em que eu me interesso, me preocupo. Então aqui, ó, e o segundo é semelhante a ele. Veja só, não falou que é igual. Olha a diferença aí, tá entendendo? Por que é semelhante? Porque adorar a Deus. Amar o irmão sim, mas adorar a Deus. Então tá, é semelhante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem o futuro de vocês, da lei e dos profetas. Termino com chave de ouro aqui, dando parabéns a esse tema aqui, tá bom?
chave de ouro, dando toda a glória e toda a honra ao Senhor Jesus. De que forma nós cristãos temos nos importados? Jesus fechou aqui. Olha só, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Tá? Ou seja, se o próximo está passando por um problema, eu tenho que entender que eu não queria estar passando por aquele problema, mas eu tenho que entender que eu posso ajudá-lo a sair. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe muito. Que Deus te abençoe cada vez mais. Espero que você esteja gostado de mais esse tema, que aparentemente é simples, mas você vê a profundidade. E a gente sempre tem que acelerar, porque senão não dá tempo. É bom, muito extenso. Tinha muitos outros versículos que eu poderia ter falado aqui, mas a base é essa que Jesus respondeu. Ame ao Senhor Jesus, ame ao Senhor Deus, de todo o coração, de todo o entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Se você tem feito esses 2 mandamentos, você está fazendo não só tudo que agrada a lei, aos profetas e aos irmãos. Por quê? Porque você tem se importado com eles. E se você tem se importado, escute o que eu estou falando, o seu irmão, tá? Pode ser hoje, não sei, ele vai ligar para você e falar assim: irmão, irmã, tá precisando de alguma coisa? Fica entre a gente, tá precisando de alguma coisa? Isso é homem e mulher de Deus, que não vive apenas de uma aparência e de uma retórica, mas sai da aparência e da retórica, entra no coração de carne, entra na presença, vê o que o Espírito Santo manda ele fazer e faz com alegria. Sabe por quê? Porque ele ama a Deus como todas as coisas, né? Acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Beijo no coração, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, dá um like aí no canal Reis em Cristo. Que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Graça e paz.